E aí é a guinada, não é, de pensar na hermenêutica, não é? Então, a hermenêutica ela tem uma tradição muito antiga, não é, na filosofia, e quando foi começou antes, não é, essa mudança do foco de tentar exatamente saber o que os textos bíblicos diziam, ela foi tendo diferentes focos e diferentes filósofos, não é? E chega nessa ideia de que nós buscamos, quando fazemos hermenêutica, nós buscamos compreender um fenômeno. Isso eu acho que é outra diferença bastante presente em relação à análise de conteúdo e à análise de discurso, não é? A análise de conteúdo, ela, de certa forma, eu volto a dizer, na época em que eu estudei análise de conteúdo, a partir de Bardan, ela tem uma ideia de realidade que a pesquisa vai, de certa forma, mostrar essa realidade como ela é, né? E a análise do discurso, o pouco que eu sei, o sujeito diz exatamente o que um sujeito faz na análise de discurso. Ele descreve, mas ele descreve não o fenômeno, né? Ele descreve a partir de teorias do seu desse viés, não é? Como eu disse, seja qual for a matriz teórica que dá origem à análise do discurso, né? Então, se é Habermas, vai ser teoria crítica. Então, com esse fundamento, eu analiso os meus dados, não é? E a análise textual discursiva quer compreender o fenômeno, não é? Eu quero compreender o fenômeno. E o que significa isso, então, para eu dizer que é diferente, não é? Eu não quero saber se é certo ou errado. Eu posso compreender um fenômeno e discordar daquilo que eu venho a compreender como estando nas entrevistas dos sujeitos que eu vou entrevistar, ou nos textos que eu vou ler. No entanto, não é a preocupação, né? Eu saber se é certo ou se é errado. E vou dar um exemplo, a partir da minha própria história, quando fiz meu mestrado, em 1995, né, eu digo a data para vocês verem que é possível que a gente se transforme, né, eu queria saber quais as concepções, olha, a pergunta, quais as concepções epistemológicas dos professores de ciências, né, por conta do que na época se discutia muito presente, que era priorismo, empirismo, interacionismo, né, com grande foco na aprendizagem, e aí a grande discussão Piaget-Vygotsky. Então, eu queria exatamente, na medida que eu entrevistava professoras e observava as aulas, eu queria saber quais as concepções epistemológicas daquelas professoras, né? Então, vocês veem que tem um cunho do que é certo e errado nessa minha questão, não é? Porque existe uma hierarquia também nisso, né? A pesquisadora, professora universitária que pesquisa, já no meu mestrado era professora universitária, então, que pesquisa os professores da escola, né? E que coloca eles numa caixa teórica, que eles não têm nem ideia do que seja, né? Então, eu diria, naquele momento, eu buscava um saber certo ou errado, né? E eu acho que a pesquisa acadêmica, há muito tempo, fez isso sobre a escola, né? Querendo botar defeitos nos professores, né? Também outra coisa, né, quando eu falo em análise textual discursiva, que eu não quero saber o que os sujeitos quiseram dizer.
E aí também tem essa diferença que eu vou pontuar entre análise de conteúdo e análise textual discursiva, né? Por quê? Porque é a época em que exatamente se cunharam os dois termos, não é? Que o Rock no início de 2000 e a Bardan lá 1970, a ideia de perceber que a linguagem nós nunca podemos saber, ela é polissêmica ou translúcida, não é? A gente não sabe o que esse sujeito quis dizer na hora que ele nos disse alguma coisa, ele disse aquilo, não sabemos necessariamente se era aquilo que eu interpretei como sendo o que ele queria dizer, ou se foi a minha pergunta que levou ele a dizer aquilo, né? Então, também não é o objetivo da análise textual discursiva. E, por último, não é? E aí vocês vão ficar, talvez, um pouco atônitos, não quer saber a verdade, não é? E vocês vão dizer, então, mas que pesquisa é essa que não quer saber a verdade? Quando a gente faz uma pesquisa, a gente sempre está, de certa forma, no caminho de busca da verdade, né? No entanto, o que eu vou encontrar não necessariamente seja esta verdade, né? Essa ideia, né, de tentar pensar um modo diferente de olhar para isso, né? Eu vou compreender o fenômeno, eu vou tentar fazer desse processo o mais próximo da verdade que eu possa, no entanto, também eu não tenho certeza de que isso que eu estou fazendo está mais próximo ou distante do que possa vir a ser essa verdade, né? Então, quando eu faço ATD, eu tirei essas três coisas, ó, eu não quero saber se é certo ou errado, eu não quero saber o que os sujeitos disseram, então, de novo, eu me uso como exemplo, ó, eu entrevistei os professores, né? E isso é muito presente na área de formação de professores, né? Na área da educação, a gente entrevista, né? E isso tem muito a ver com as pesquisas feitas nas ciências sociais, não é? Então, na medida em que eu penso assim, eu vou perguntar e eu vou saber, a partir disso, o que eles disseram, o que eles quiseram dizer, de novo, eu estou mais próximo da análise de conteúdo do que da análise textual discursiva. Por quê? Né? Esse movimento que leva a problematizar a ideia de que eu só posso dizer do texto aquilo que ele mostra para mim e não o que uma consciência ou uma subjetividade, um outro sujeito disse, eu vou estar mais próximo da análise textual discursiva.